Inês vestia a filha em silêncio no corredor, tentando não olhar para os lábios trêmulos de Margarida. A menina virava-se teimosamente, escondendo as lágrimas. Mas a mãe via como as suas orelhas tinham ficado vermelhas, como os seus ombros magros se tensionaram debaixo do casaco. Margarida, de 7 anos, tentava com todas as suas forças não chorar, e isso partia o coração de Inês mais do que quaisquer palavras. Da sala de estar, ouviam-se gargalhadas altas. Alguém até bateu palmas, claramente a desfrutar do espetáculo. A tia Lúcia, o primo Ricardo com a mulher, os sobrinhos. Estavam todos sentados à mesa de festa e riam-se da humilhação de uma criança, da sua criança. Não toques. Fizemos estes para os nossos netos, não para os de fora. Estas palavras da mãe ainda ecoavam nos ouvidos de Inês. Ela apertava mecanicamente o fecho do casaco da filha, sentindo as pontas dos dedos dormentes de tensão e um nó amargo a subir-lhe à garganta. Margarida tinha estendido a mão para um bolo normal. Um dos 20 que estavam na mesa, apenas um bolo. Mãe, vamos embora, sussurrou Margarida, puxando-lhe a manga. Inês acenou com a cabeça, pegou na mão da filha e abriu a porta. Ninguém veio despedir-se. Ninguém sequer tentou impedi-las. Apenas as gargalhadas se tornaram mais altas, e ela ouviu claramente a voz da mãe. Pronto. Ficou ofendida. Sempre foi demasiado sensível. Mimou a criança, agora colhe os frutos. Inês fechou a porta atrás de si e levou a filha para o carro. Margarida ficou em silêncio todo o caminho para casa, com a testa encostada à janela. Só quando já estavam a chegar à casa, é que a menina perguntou baixinho. Mãe, por que é que a avó disse que eu sou de fora? Inês apertou o volante com força. Ela não queria dizer isso, meu amor. Mas foi o que ela disse, que os bolos eram para os netos dela, e não para os de fora. Então eu sou o quê? Como explicar a uma criança de 7 anos que a sua própria avó nunca a aceitou? Que desde o nascimento de Margarida, a mãe de Inês fez de tudo para mostrar que aquela menina era indesejada, diferente dos outros netos. Tudo começou quando Inês engravidou de André. Não eram casados, mas planeavam casar-se. A mãe fez um escândalo, exigiu um aborto, gritou que Inês estava a envergonhar a família. Quando André morreu num acidente de carro no 5º mês de gravidez, a mãe disse: Estás a ver, é um sinal. Livra-te dessa criança enquanto é tempo. Inês não se livrou. Deu à luz Margarida, criou-a sozinha, trabalhando em 2 empregos. A mãe não ajudava nem com dinheiro, nem com apoio. Em vez disso, cuidava com prazer dos filhos de Ricardo e Lúcia, enchia-os de presentes, levava-os à praia. E depois, há 3 anos, tudo mudou. A mãe contraiu um grande crédito para remodelar o apartamento, queria fazer como deve ser, com um designer e materiais caros, mas não mediu as suas forças. A reforma não chegava sequer para os juros. Ricardo recusou-se a ajudar. Ele, pelos vistos, tinha uma hipoteca e 2 filhos. Lúcia apenas encolheu os ombros. Tu sabes, o negócio do Vitor faliu. Nós mal conseguimos chegar ao fim do mês. E a mãe foi ter com Inês. Não pediu, exigiu. Como se fosse um direito, um pagamento por a ter dado à luz e criado. Nessa altura, Inês já se tinha reerguido. Tinha aberto a sua pequena loja de roupa infantil. As coisas corriam bem. Ela podia ajudar. E ajudou. Começou a pagar o crédito da mãe. 400 euros todos os meses, durante 3 anos. A mãe aceitou essa ajuda sem gratidão, como algo natural. Pior, tornou-se ainda mais ríspida e mordaz com Margarida, como se estivesse zangada por depender da filha que nunca amou, e descarregava essa raiva na neta. O incidente de hoje não foi o primeiro, mas foi a gota de água. Em casa, Inês preparou um chocolate quente para Margarida e tirou do frigorífico um bolo que tinha comprado no dia anterior. Cortou uma fatia grande para a filha. Come o que quiseres, disse ela, beijando o topo da cabeça da menina. Margarida pegou obedientemente no garfo, mas Inês viu que não tinha apetite. A menina comia mecanicamente, para não entristecer a mãe. À noite, quando Margarida já dormia, Inês recebeu uma mensagem da mãe no telemóvel. Não te esqueças do pagamento de amanhã do meu crédito. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação, nem sequer uma sugestão de que algo de errado tinha acontecido hoje. Inês olhou para o ecrã do telemóvel durante muito tempo. Depois abriu a calculadora e fez as contas rapidamente. Em 3 anos, já tinha pago mais de 14 mil euros. Faltavam ainda 2 anos.
24 meses a 400 euros. Inês olhou para o número 9.600 no ecrã. Uma soma enorme para o seu pequeno negócio, que ela estava basicamente a atirar para o vazio. 2 anos de pagamentos mensais à mulher que chamou a sua filha de fora. Os dedos de Inês tremeram sobre o teclado. Escreveu uma resposta. Releu, apagou, escreveu de novo e apagou novamente. E depois, simplesmente escreveu o que sentia. Sem emoções, sem palavras a mais, apenas factos. Não me vou esquecer. Este foi o último pagamento. Não haverá mais nenhum. Tu chamaste a minha filha de fora à frente de todos. Agora, resolve os teus problemas sozinha. Pessoas de fora não se ajudam. Ela carregou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. A resposta chegou quase instantaneamente. O telemóvel vibrava com chamadas. Inês rejeitou a primeira, a segunda, a terceira. A quarta finalmente atendeu. O que é que pensas que estás a fazer? A voz da mãe estava a esganiçar-se. Como te atreves? Eu sou tua mãe, e a Margarida é tua neta, respondeu Inês calmamente. Mas isso não te impediu de a humilhares à frente de todos. Mas o que é que eu disse de tão grave? Foi só uma brincadeira. Vocês não têm sentido de humor nenhum. A Margarida chorou todo o caminho para casa. Achas isso engraçado? Oh, lá estás tu a defendê-la. Eu bem disse que a mimaste demais. Devia ser mais rigorosa com ela. Assim não se ofendia com qualquer coisinha. Coisinha? Inês sentiu a raiva a subir de novo. Tu chamaste a uma criança de 7 anos, de fora à frente de toda a família. E todos se riram dela. Ela tem 7 anos, mãe. 7. Bem, eu não queria dizer isso. Estás a exagerar, como sempre. Então o que é que querias dizer? Silêncio. Exatamente, disse Inês. Tu sabias perfeitamente o que estavas a dizer. Tu sabes sempre. Nunca aceitaste a Margarida, desde o nascimento dela. E eu não vou continuar a pagar-te para humilhares a minha filha. Então é tudo por causa do dinheiro, não é? A voz da mãe adquiriu notas histéricas. Por causa de uns míseros 400 euros estás disposta a abandonar a tua própria mãe? Não. Inês surpreendeu-se com a sua própria calma. Estou disposta a proteger a minha filha de uma pessoa que lhe causa dor. Mesmo que essa pessoa seja a minha mãe. Vais arrepender-te disto. Eu não consigo pagar. O banco vai começar a cobrar juros de mora, multas. Podem processar-me. Podem, concordou Inês. Mas o crédito é teu, mãe. A decisão de o contrair foi tua. A minha decisão foi ajudar-te, e a minha decisão é deixar de o fazer. Eu não tenho esse dinheiro, tu sabes. Então pede ao Ricardo ou à Lúcia. Eles têm os seus filhos, os netos que tu tanto amas. Que eles ajudem. Eles não podem. E eu posso, mas não quero. Não depois de hoje. A mãe calou-se. Depois, a sua voz tornou-se insinuante, quase suplicante. Inês, não sejas assim. Desculpa. Pronto, exaltei-me. Não volta a acontecer. Já disseste isso muitas vezes. Mas desta vez é a sério. Eu estou só cansada, nervosa. Este crédito está a dar comigo em doida. E tu descarregas numa criança de 7 anos. Eu não volto a fazê-lo, prometo. Inês fechou os olhos. Quantas vezes já tinha ouvido estas promessas? Depois de cada comentário mordaz à Margarida, depois de cada comparação inocente com os outros netos, depois de cada alfinetada. Não, mãe, disse ela baixinho. Chega. Já não acredito nas tuas promessas. E desligou o telefone. Inês pousou o telemóvel na mesa e olhou para Margarida, que tinha acordado com a conversa. A menina já não chorava, mas os seus olhos continuavam vermelhos e os lábios tremiam de vez em quando. Mamã, chamou Margarida baixinho. Eu sou mesmo de fora? O coração de Inês apertou-se com tanta força que por um momento ficou difícil respirar. Ela aproximou-se da filha e ajoelhou-se ao seu lado, segurando o pequeno rosto entre as mãos. Tu és a pessoa mais minha que existe neste mundo, disse ela com firmeza. A mais amada. E tu nunca, ouves, nunca foste nem serás de fora. Mas a avó disse. A avó enganou-se, interrompeu a Inês. Enganou-se muito. E eu não vou permitir que ela te magoe mais. Margarida aninhou-se nela, e Inês sentiu o corpinho magro a tremer. Ela abraçou a filha com mais força, afagando-lhe o cabelo, e nesse momento percebeu que tinha tomado a única decisão correta, mesmo que tivesse de enfrentar as consequências. O telemóvel na mesa começou a vibrar incessantemente 20 minutos depois.
Primeiro ligou a mãe, Inês rejeitou a chamada, depois outra vez e outra vez. A quinta vez, simplesmente silenciou o som. Meia hora depois, ligou a tia Lúcia. O que é que estás a fazer? Gritou ela para o telefone assim que Inês atendeu. A mãe está em histeria, diz que te recusaste a pagar o crédito. Está a dizer a verdade, respondeu Inês calmamente. Eu não vou pagar mais. Estás louca? É a tua mãe. Não pode simplesmente abandonar. Lá. Posso. Inês sentiu uma fúria fria a subir dentro de si. Exatamente como ela me abandonou quando eu estava grávida e assustada. Exatamente como ela abandonou a Margarida hoje, chamando-a de fora à frente de todos. Oh, vá lá. Lúcia baixou a voz, mudando para um tom conciliador. Pronto, ela disse. Acontece. A Margarida é uma criança. Ela não vai perceber. Ela percebeu tudo perfeitamente. Cortou Inês. E eu também. Lúcia. Eu pago 400 euros por mês há 3 anos. Isso é mais de 14.000 euros. Com esse dinheiro, eu podia ter comprado à Margarida tudo o que ela precisa, poupado para o futuro dela, mandado-a para um bom campo de férias no verão. Em vez disso, estou a pagar um crédito que a mãe contraiu para remodelar o apartamento dela. Mas ela é tua mãe. E a Margarida é minha filha. E eu escolho a ela. Lúcia ficou em silêncio. Depois suspirou. Inês, eu percebo que estejas ofendida, mas pensa nas consequências. A mãe não consegue pagar. Vão tirar-lhe o apartamento. Que o Ricardo ajude. Ou tu. Vocês também são filhos dela, já agora. Nós temos os nossos próprios problemas. Eu também. Inês sentiu-se cansada. Lúcia, não me quero zangar contigo, mas a minha decisão é final. Desculpa. Ela desligou o telefone e voltou a silenciar o som. Os 2 dias seguintes passaram em relativa calma. Inês trabalhava na loja. Margarida ia à escola. À noite, viam desenhos animados e cozinhavam o jantar juntas. A menina foi reanimando aos poucos, embora por vezes Inês a apanhasse a pensar, a olhar para um ponto fixo. No terceiro dia, quando Inês estava a arrumar uma nova remessa de mercadoria na loja, o irmão Ricardo entrou. Parecia contrariado. Tinha as mãos nos bolsos do casaco, as sobrancelhas franzidas. Precisamos de falar, disse ele sem cumprimentar. Inês fez um aceno à vendedora para que esperasse e foi com o irmão para o pequeno escritório nos fundos. Estou a ouvir. Ela sentou-se à secretária, de braços cruzados. A mãe está a chorar há 3 dias, começou Ricardo. Tu percebes o que estás a fazer? Por causa de uma birra de criança, estás disposta a deixá-la, sem um teto. Birra de criança? Inês sentiu o sangue a ferver. Ricardo, a tua sobrinha, uma menina de 7 anos, foi publicamente humilhada. Chamaram-lhe de fora à frente de todos, e todos se riram. Tu também te riste, já agora. Ricardo fez uma careta. Bem, foi constrangedor, sim. Mas a mãe não fez por mal. Ela só. Só o quê? Interrompeu Inês. Só não considera a Margarida sua neta, só a despreza por ter nascido fora do casamento. Ricardo, a mãe nunca aceitou a minha filha. Nunca. E eu aguentei. Paguei o crédito dela. Ajudei, na esperança de que um dia ela mudasse. Mas depois do que aconteceu na festa, percebi que ela nunca vai mudar. Inês, eu percebo. Não, não percebes. Inês levantou-se. Não percebes o que é ver o teu filho a ser magoado, ver as lágrimas a formarem-se nos seus olhos, ouvi-lo perguntar se é mesmo de fora. Não percebes porque os teus filhos nunca foram humilhados assim. Ricardo desviou o olhar. Está bem, disse ele após uma pausa. Admitamos que tens razão. Mas o que fazemos agora com o crédito? A mãe não tem dinheiro. E eu tenho. Inês sorriu com amargura. Mas ela não te pediu para pagares. Tentou argumentar Ricardo. Foste tu que te ofereceste, porque mais ninguém se ofereceu. Inês sentiu a voz a falhar. Tu recusaste. A Lúcia recusou. Todos recusaram. E eu, como uma idiota, assumi a responsabilidade, porque achava que era o correto, que era o meu dever. Mas sabes que mais? Eu já não devo nada a ninguém, especialmente àqueles que magoam a minha filha. Ricardo suspirou pesadamente. Está bem, eu vou tentar ajudar, mas não consigo pagar tanto como tu. No máximo, 150 euros por mês. Isso é contigo, respondeu Inês friamente. Fala com a Lúcia. Talvez ela também contribua com alguma coisa. A Lúcia diz que não tem dinheiro. Que conveniente.
Inês abriu a porta do escritório. Ricardo, estou a trabalhar. Se não há mais nada para falar. O irmão olhou-a longamente, depois abanou a cabeça e saiu. Naquela mesma noite, quando Inês estava a deitar Margarida, a menina perguntou: Mãe, já não vamos mais à casa da avó? Inês sentou-se na beira da cama. Não sei, meu amor. Talvez um dia. Se a avó pedir desculpa. E se não pedir? Então não. Margarida ficou em silêncio. Depois acenou que sim. Está bem. Eu de qualquer forma não gostava de lá ir. São todos um bocado maus. Inês afagou a bochecha da filha. Nem toda a gente é má, Margaridinha. Só que às vezes, até as pessoas da nossa família nos podem magoar. E aí temos de saber proteger-nos. Como tu me protegeste? Sim. Como eu te protegi? Margarida abraçou-a. És a melhor mãe do mundo. Inês apertou a filha contra si, sentindo as lágrimas a virem-lhe aos olhos. Mas eram lágrimas diferentes. Não de dor ou mágoa, mas de alívio, de saber que tinha feito a escolha certa. Na manhã seguinte, enquanto Inês verificava o e-mail na loja, recebeu uma chamada de um número desconhecido. Dona Inês? Soou uma voz masculina. Daqui é o Paulo Rocha. Sou representante do banco que concedeu o crédito à sua mãe. O coração de Inês deu um salto. Estou a ouvir. A sua mãe deixou de atender às nossas chamadas, continuou o homem. Como fiadora dela, a senhora tem total responsabilidade subsidiária por esta dívida. De acordo com o contrato, em caso de incumprimento do devedor principal, espere, interrompeu Inês, sentindo um zumbido estranho a crescer nos seus ouvidos. Que fiadora? Eu não assinei nenhuma obrigação bancária. Temos no processo uma cópia completa do contrato de fiança com a sua assinatura pessoal, respondeu Paulo Rocha calmamente. O documento foi formalizado no nosso balcão na Rua do Ouro. Inês sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Inês estava sentada no sofá, a apertar o telemóvel na mão. As palavras do representante do banco ecoavam na sua cabeça sem parar. É fiadora do crédito. A sua assinatura está no contrato de fiança. Era impossível. Ela nunca tinha assinado nenhum documento desses. Nunca. Inês fechou os olhos, tentando lembrar-se. Há 3 anos, a mãe tinha falado sobre o crédito, queixou-se das dificuldades, pediu ajuda com os pagamentos, mas sobre fiança, nem uma palavra. Inês tinha concordado em ajudar com dinheiro. Mas assinar alguma coisa? Não. Ela ter-se-ia lembrado. De repente, um episódio veio-lhe à memória. Há 3 anos, a mãe tinha encenado um verdadeiro espetáculo. Ligou-lhe, a soluçar, diretamente para a loja. Inezinha, mandaram-me da Segurança Social ao banco. Dizem que não me dão o subsídio por tempo de serviço, sem a confirmação de um familiar. Vem cá. Por favor. Eu vou desmaiar aqui na fila. Inês, deixando tudo para trás, correu para o balcão. A mãe estava sentada, pálida, a segurar o peito. O gestor do banco já lhe estendia uma pilha de papéis. A sua mãe está muito nervosa. Assine aqui, aqui na última folha. É uma confirmação de identidade da testemunha para o nosso regulamento interno, disse o funcionário. Despachado. Inês, olhando para as mãos trêmulas da mãe, e com pressa para uma reunião com um fornecedor, assinou rapidamente, sem sequer olhar para os cabeçalhos dos documentos. Nem podia imaginar que naquela pilha estava um contrato de fiança. Inês levantou-se bruscamente do sofá. Então, durante todo este tempo, ela sabia que Inês era legalmente obrigada a pagar o crédito. Sabia e continuou a humilhar a Margarida. Continuou a comportar-se como se estivesse a fazer um favor, permitindo-lhes existir ao seu lado. O telefone tocou novamente. Ricardo, tu passaste-te completamente? Gritou ele, sem lhe dar tempo de dizer uma palavra. O banco ligou à mãe. Dizem que se não houver pagamento, vão iniciar o processo de cobrança. Tu percebes o que estás a fazer? Eu percebo muito mais do que tu pensas, respondeu Inês friamente. Diz-me, Ricardo, tu sabias que a mãe me fez fiadora? Houve uma pausa. Que diferença faz? Resmungou finalmente o irmão. Tu estavas a pagar de qualquer maneira. Então sabias. Inês sorriu com amargura. Excelente. Então vocês todos sabiam e ficaram calados. Ouve. Não faças um drama. A voz de Ricardo tornou-se ainda mais alta. A mãe é uma mulher idosa. Precisa de ajuda. Tu és filha dela. E a Margarida é neta dela, disse Inês baixinho. Mas por alguma razão, isso não preocupa ninguém. Oh, deixa-te disso.
A criança não comeu um bolo. Que grande coisa. A Lúcia tinha razão. Estás a fazer uma tempestade num copo de água. A criança não comeu um bolo porque lhe chamaram de fora à frente de todos. E vocês riram-se. Inês sentiu tudo a apertar-se dentro de si de dor. Vocês riram-se da minha filha. Meu Deus, foi uma brincadeira. Não, Ricardo. Não foi uma brincadeira. Inês falava devagar, articulando cada palavra. Foi uma humilhação. Estás a exagerar. Estou a avaliar a situação com clareza. Pela primeira vez em muitos anos. Inês aproximou-se da janela. Na rua, começava a escurecer. Sabes, pensei nisto o dia todo. Lembrei-me de quantas vezes a mãe disse algo ofensivo a Margarida. Quantas vezes insinuou que ela era um erro, que não devia ter existido. E eu calei-me, aguentei, porque é a família, não é? É preciso perdoar, é preciso compreender. E fazias bem. Não, Ricardo, não fazia. A voz de Inês tornou-se mais firme. Eu traí a minha filha cada vez que me calei, que defendi a mãe em vez de defender a Margarida. Isso acabou. És uma egoísta, explodiu Ricardo. Só pensas em ti. Eu penso na minha filha. Pela primeira vez, estou a colocar lá em primeiro lugar. Talvez para ti não seja habitual, mas para mim, já estava na altura. Inês desligou o telefone e bloqueou o número do irmão. 1 minuto depois, ligou a Lúcia. Inês rejeitou a chamada e bloqueou-a também. Depois ligou a mãe. Inês olhou para o ecrã, a ver o nome mãe a piscar repetidamente. Finalmente, a chamada terminou. Chegou uma mensagem. Vais arruinar-me. Sou tua mãe. Como podes fazer isto? Inês escreveu a resposta. Como pudeste chamar a minha filha de fora? Como pudeste enganar-me com a fiança? Como pudeste exigir que eu abortasse e depois, durante anos, humilhar a criança que eu tive contra tudo e todos? Tu perguntas como eu posso, e eu pergunto, como pudeste tu? Ela carregou em enviar e expirou. Pela primeira vez em muitos anos, algo dentro dela libertou-se. O peso que carregava há anos tornou-se mais leve. Na manhã seguinte, Inês foi ao banco. Precisava de ver aquele contrato com os seus próprios olhos. A representante do banco, uma mulher jovem com um ar cansado, levou-a a um gabinete e tirou uma pasta com documentos. Aqui está o contrato de fiança, disse ela, estendendo os papéis. A sua assinatura está aqui, aqui e aqui. Inês pegou nos documentos. A assinatura era de facto parecida com a dela. Mas as datas. Ela olhou para a data de assinatura do contrato. Era o mesmo dia em que a mãe lhe pediu para confirmar a morada para a segurança social. Diga-me, disse Inês lentamente. Posso contestar esta fiança se provar que assinei os documentos sem saber o seu conteúdo, que fui induzida em erro? A representante franziu o sobrolho. Teoricamente, sim, mas é um processo complexo. Precisa de provas, testemunhas, uma perícia à assinatura. E mesmo que o tribunal lhe dê razão, vai demorar meses, talvez anos. E se eu simplesmente deixar de pagar? O banco iniciará o processo de cobrança, primeiro junto do devedor principal, a sua mãe. Se ela não puder pagar, recorrerão a si como fiadora. Podem arrestar contas, executar o seu patrimônio. Inês acenou com a cabeça. Esperava ouvir algo do gênero. Eu tenho um negócio, uma loja de roupa infantil. Está em meu nome. Então há o risco de que também seja executado se outros ativos não forem suficientes para liquidar a dívida. Inês ficou em silêncio, a ponderar as opções. A loja era a sua criação. Tinha-a construído do zero, investido todas as suas forças, todo o seu dinheiro. Era a sua forma de sustentar a Margarida, de lhe dar uma vida digna. Perder a loja significava perder tudo, mas continuar a pagar o crédito da mãe significava mostrar a Margarida que se pode humilhar uma pessoa sem sofrer consequências, que as palavras não têm peso, que ela, Inês, não era capaz de proteger a sua própria filha. Quanto falta pagar do crédito? Perguntou ela. A representante verificou os dados no computador. O capital em dívida é cerca de 20.000 euros, mais os juros. No total, aproximadamente 25.000 euros. 25.000 euros. Inês já tinha pago mais de 14.000. E ainda havia tanto pela frente. E se eu pagar o valor total de uma vez, liquidar o crédito antecipadamente? É possível. Teremos de recalcular os juros. Mas sim, pode pagar o valor total e fechar o crédito.
Inês acenou que sim. Tinha poupanças, não muitas, mas chegariam para fechar este maldito crédito. Chegariam para se libertar de uma vez por todas da dependência financeira. Vou pensar, disse ela, levantando-se. Obrigada pela informação. Ao sair do banco, Inês entrou no carro e pegou no telemóvel. 37 chamadas não atendidas de um número desconhecido, provavelmente da mãe, 20 do Ricardo, 15 da Lúcia. Dezenas de mensagens, desde súplicas a ameaças. Ela escreveu uma mensagem à mãe. Vem cá. Vamos conversar. Era a altura de acabar com isto de uma vez por todas. Inês estava sentada no seu escritório, no segundo andar da loja, a olhar para o ecrã do telemóvel. A mensagem da mãe brilhava no visor. Vou amanhã às 14h. Estejas em casa. Ela pousou o telemóvel na secretária e esfregou as têmporas. A cabeça latejava de uma noite sem dormir. Passou a noite a rever as opções, a fazer contas, a tentar encontrar uma saída da armadilha em que os seus próprios familiares a tinham metido. A porta do escritório entreabriu-se, e a Carla, a sua vendedora principal, espreitou. Inês, estás bem? Perguntou ela, preocupada. Não comeste nada o dia todo. Estou bem, Carla. Inês tentou sorrir. Só um pouco cansada. Carla entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Inês, eu trabalho contigo desde que a loja abriu, suspirou Carla, a dobrar umas camisolas numa prateleira. Vi como investiste cada cêntimo neste negócio, como ficaste aqui noites a fio. Não somos estranhas para eu ficar a olhar para o lado quando estás mal. Ela sentou-se à sua frente. Foi por causa daquela festa? A Margarida contou a minha Kátia sobre a avó e os bolos. Inês suspirou. Carla não era apenas uma funcionária. Tinha se tornado uma amiga ao longo dos anos. Talvez fosse precisamente agora que precisava de uma perspectiva de fora. Lembraste quando comecei a pagar o crédito da minha mãe há 3 anos? Claro que me lembro. Desististe de expandir a loja nessa altura. Pois bem, Inês tirou da pasta o contrato de crédito que tinha trazido do banco no dia anterior. Acontece que eu não estava apenas a ajudar a minha mãe. Sou fiadora. Ela meteu-me os papéis à frente, a dizer que eram para a segurança social. Carla pegou no contrato e percorreu as linhas com os olhos. O seu rosto empalideceu. Meu Deus! Então, se deixares de pagar, o banco vem atrás dos teus bens. Da loja. Inês recostou-se na cadeira. Consultei um advogado. Podemos contestar em tribunal, mas vai demorar pelo menos 1 ano e não há garantias. O juiz pode considerar que eu devia ter lido com mais atenção o que assinei. E quanto falta pagar? Cerca de 25.000 euros. Inês riu-se amargamente. Exatamente o que eu tenho poupado. Carla ficou em silêncio, a olhar para a amiga. E o que é que decidiste? Não sei. Inês levantou-se e foi até a janela. Embaixo, no primeiro andar, uma cliente escolhia um vestido para uma menina. Margarida a ajudava, mostrando diferentes modelos. A filha ria-se, e a cliente sorria-lhe de volta. Se eu pagar, fico sem as minhas poupanças. Se não pagar, posso perder a loja. E ela é a nossa única fonte de rendimento. Inês. Carla aproximou-se dela. Mas por que é que tens de pagar? O crédito é dela. Ela enganou-te. Que ela resolva o problema. Eu já paguei durante 3 anos, mais de 14.000 euros. Se eu desistir agora, o banco vem ter comigo na mesma, como fiadora. A mãe não tem como pagar. Só tem a reforma. Vão virar-se para mim imediatamente. Então continua a pagar. Mas não o valor total de uma vez, paga conforme o plano. E viver com esta pedra ao pescoço por mais tanto tempo? Inês abanou a cabeça. Sabes o que é o pior? Nem é o dinheiro. É saber que ela sabia o tempo todo. Sabia que me tinha enganado, que eu não estava apenas a ajudar, mas que estava de pés e mãos atados. E mesmo assim, continuou a humilhar a Margarida, a ignorar, lá a chamar, lá de fora. A voz de Inês tremia com as emoções contidas. Ela fez-me refém, Carla, e pensou que eu ia ficar calada e apagar, fizesse ela o que fizesse, porque eu não tinha escolha. Tu tens uma escolha. Carla pousou-lhe a mão no ombro. Há sempre uma escolha. Inês olhou para ela. Qual? Tu disseste que podias pagar o valor total antecipadamente e fechar o crédito. Sim, mas isso são todas as minhas poupanças. Inês, ouve-me. Carla virou-a para si. Vais gastar as tuas poupanças, mas vais libertar-te completamente.
Acabaram-se os pagamentos mensais, as ameaças do banco, a dependência da tua mãe. Vais poder respirar livremente. Mas a educação da Margarida. A Margarida tem 7 anos. Até a universidade, ainda faltam 10 anos. Voltas a poupar. A loja dá um bom rendimento. Agora, se perderes a loja, aí sim, fica sem nada. Inês ficou em silêncio, a ponderar as palavras da amiga. Mas o mais importante, continuou Carla, é que vais mostrar-lhes que não te quebraram, que não conseguiram pôr-te de joelhos. Vais pagar tudo sozinha, fechar este crédito e ser livre. E eles ficam sem nada. A mãe contava que eu pagasse por mais 2 anos, disse Inês lentamente. Ela já tinha planeado esse dinheiro. Exatamente. E tu vais fechar o crédito antecipadamente, e ela não vai receber mais um cêntimo. Inês voltou para a secretária e olhou novamente para o contrato. Os números desfocavam-se diante dos seus olhos, mas na sua cabeça, a clareza começava a formar-se. Sabes o que ela me disse recentemente? Inês levantou o olhar para Carla. Que eu devia estar grata por ela sequer permitir que a Margarida fosse às festas de família. Permitir a sua própria neta. Inês. Não. Ouve. Ela acha que nos está a fazer um favor. Que devíamos estar felizes com as migalhas de atenção que nos atira. E eu tenho de pagar e ficar calada, ser a filha conveniente que não contesta e não exige respeito. Inês levantou-se e endireitou os ombros. Amanhã ela vem, e eu vou dizer-lhe tudo o que penso. O que é que lhe vais dizer exatamente? Que eu sei como ela me enganou. A voz de Inês tornou-se mais forte. E que vou fechar o crédito por completo. Hoje mesmo vou transferir o dinheiro para o banco. Tens a certeza? Inês olhou pela janela para a filha, que embaixo empacotava uma compra para uma cliente. Margarida atava cuidadosamente um laço na caixa, com a ponta da língua de fora de concentração. Sim, tenho a certeza. Ela virou-se para Carla. Vale a pena. Vou comprar a minha liberdade e a da Margarida. Carla abraçou-a. Muito bem. Tenho orgulho em ti. Quando a amiga saiu, Inês sentou-se ao computador e acedeu ao home banking. Olhou durante muito tempo para o valor das poupanças na sua conta. Todos os meses, tinha posto de lado um pouco, abdicando de muitas coisas para si, a planear o futuro da filha. Mas a Carla tinha razão. A Margarida não precisava apenas de uma mãe com dinheiro para a educação. Precisava de uma mãe que a soubesse defender, que não permitisse que ninguém, nem mesmo a própria avó, a humilhasse e ofendesse. Inês ligou para o banco. Bom dia. Gostaria de fazer uma amortização antecipada total do meu crédito. O processo demorou 1 hora. Teve de ir ao balcão, assinar documentos, confirmar a transferência. Quando a gestora lhe entregou uma declaração de liquidação total do crédito, Inês sentiu um peso enorme a sair-lhe dos ombros. Parabéns. Liquidou totalmente o crédito. Sorriu a gestora. Não há qualquer dívida. Inês pegou na declaração e saiu do banco. A noite estava amena. Ela pegou no telemóvel e escreveu à mãe. O crédito está totalmente pago. De mim não vais receber mais um cêntimo. Podes não vir amanhã. Não temos mais nada para conversar. 1 minuto depois, o telemóvel vibrava com chamadas. Primeiro a mãe, depois o Ricardo, depois a tia Lúcia. Inês rejeitou todas as chamadas e bloqueou os seus segundos números. Quando Inês voltou à loja, a Margarida já tinha acabado de ajudar no primeiro andar e subido para o escritório. Estava sentada a uma pequena mesa no canto, a desenhar. Mãe, olha o que eu desenhei. Ela estendeu-lhe uma folha de papel. No desenho, havia 2 figuras. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Por cima delas, brilhava um sol radiante. Somos nós as 2, explicou Margarida. Não precisamos de mais ninguém. Pois não? Inês sentou-se ao lado da filha e abraçou-a. Não, meu amor, não precisamos. Nós damo-nos bem sozinhas, e a avó já não vai dizer que eu sou de fora. Não, não vai. Porque já não a vamos ver mais. Margarida aninhou-se na mãe. Está bem. Eu de qualquer maneira não gostava dela. Inês sorriu por entre as lágrimas que lhe assomavam e beijou o topo da cabeça da filha. À sua frente, esperava-as uma vida sem familiares tóxicos, sem humilhações e sem dívidas. Não havia poupanças, mas havia loja, havia trabalho e havia o mais importante, estavam juntas e eram livres. As 2 semanas seguintes passaram num silêncio estranho. Inês esperava chamadas, mensagens,
Talvez até uma visita da mãe enfurecida, mas nada aconteceu. O telemóvel permaneceu mudo. Os contactos bloqueados não tentaram contactar, lá através de outros números, como se ela tivesse realmente deixado de existir para a sua família. Isto devia trazer alívio, mas em vez disso, Inês sentia um vazio estranho. Acordava durante a noite, a reviver a cena da festa de família na sua cabeça, o rosto da mãe, as gargalhadas dos familiares. De cada vez, a raiva reacendia-se, não a deixando adormecer até de madrugada. A Margarida também sentia as mudanças. Deixou de perguntar pela avó depois daquela conversa na cozinha, mas Inês notava como a filha por vezes ficava parada, a olhar pela janela com uma expressão indecifrável, demasiado séria para uma criança de 7 anos. Mãe, nós nunca mais vamos ver a avó? Perguntou Margarida uma noite, quando se preparavam para dormir. Inês sentou-se na beira da cama, afagando o cabelo da filha. Não sei, meu amor. Talvez um dia. Mas não para já. E se ela pedir desculpa? A pergunta apanhou Inês de surpresa. Ela imaginou a mãe a proferir palavras de desculpa e percebeu que simplesmente não conseguia acreditar nisso. Em toda a sua vida, nunca tinha ouvido da mãe um desculpa sincero. Nesse caso, veremos, respondeu ela evasivamente. Agora dorme. Amanhã tens escola. Mas a Margarida já andava na escola, e este lapso revelou o seu desnorte. A filha sorriu, abraçou a mãe e fechou os olhos. Na loja, os negócios corriam bem, até bem demais para meados do outono. Inês mergulhou de cabeça no trabalho, a processar encomendas, a falar com fornecedores, a renovar a montra. O trabalho ajudava a não pensar, ajudava a abafar a voz na sua cabeça que sussurrava que ela tinha sido cruel, que o sangue não é água, que devia ter agido de outra forma. A Ana, a sua assistente, notou as mudanças. Inês, estás bem? Perguntou ela, quando Inês recontou a mesma guia de remessa pela terceira vez numa hora. Estou bem, só cansada. Não estás só cansada. Andas em piloto automático nos últimos dias. O que se passou? Inês quis ignorar, mas de repente sentiu uma necessidade aguda de desabafar. Contou tudo a Ana, a festa, o crédito, como pagou toda a dívida de uma vez e cortou relações com a família. A Ana ouviu em silêncio. O seu rosto foi endurecendo. A tua mãe é uma cabra, disse ela finalmente. Desculpa a expressão, mas é verdade. E tu fizeste bem. Às vezes parece-me que exagerei. Talvez devesse ter apenas conversado, explicado. Inês, tu pagaste um crédito alheio durante 3 anos, mais de 14.000 euros. E ela ainda teve a ousadia de humilhar a tua filha à frente de todos. O que há para falar? As palavras da Ana eram lógicas, mas não a acalmavam. Inês acenou e voltou ao trabalho. Na terceira semana, o silêncio terminou. Primeiro, chegou uma mensagem da Lúcia. Não por mensagem instantânea, onde Inês a tinha bloqueado, mas por e-mail. Curta, seca. Precisamos de falar. É importante. Inês apagou o e-mail sem responder. No dia seguinte, a Lúcia apareceu à porta da loja. Inês viu-a através da montra. A irmã estava do outro lado da rua, claramente a ganhar coragem. Parecia cansada, envelhecida. Olheiras escuras, um cachecol mal atado, as mãos a esfregar nervosamente a alça da mala. Inês virou-se e foi para o armazém. Ana. Se entrar uma mulher de uns 40 anos, loira, com um casaco cinzento, diz que eu não estou. A Lúcia entrou de facto alguns minutos depois. Inês ouviu a sua voz do armazém, educada mas insistente. Bom dia, procuro a Inês. Esta é a loja dela? A dona Inês não está de momento, respondeu a Ana, imperturbável. Está numa reunião com fornecedores. Quer deixar algum recado? Quando é que ela volta? Não antes do final da tarde. Talvez só amanhã. Pausa. Inês imaginou a Lúcia a tentar perceber se lhe estavam a mentir ou não. Está bem. Diga-lhe, por favor, que a Lúcia esteve cá. É muito importante. Direi. Com certeza. Passos em direção à porta, o som do sino, silêncio. A Ana espreitou para o armazém. Foi-se, mas acho que ela não vai desistir assim tão facilmente. Inês expirou, as mãos a tremer ligeiramente. Obrigada. Inês, talvez devesses ouvi-la? E se eles querem mesmo pedir desculpa? Eles querem dinheiro, cortou Inês. Ou outra coisa qualquer, mas não desculpas. Acredita em mim, eu conheço-os. À noite,
Quando Inês foi buscar a Margarida à escola, o Ricardo estava à sua espera. Estava à porta, com o seu eterno casaco de cabedal, um cigarro na mão. Aufer Inês apagou a beata e veio na sua direção. Olá, disse ele. Precisamos de falar. Não temos nada para falar. Inês pegou na mão da Margarida e tentou contornar o irmão. Ele barrou-lhe o caminho. Inês, por favor, 5 minutos. É sobre a mãe. Não me interessa nada que esteja relacionado com a vossa mãe. Eu não tenho mãe. Ela está no hospital, disparou Ricardo. Inês parou. O coração apertou-se traiçoeiramente. O que aconteceu? Crise hipertensiva. Há 3 dias. Mal conseguimos chamar a ambulância a tempo. Ela está a pedir para ires lá. Na sua cabeça, um turbilhão de pensamentos contraditórios. Medo, culpa, raiva, suspeita. Por que é que não me avisaram logo? Não sabíamos como. Tu bloqueaste toda a gente. A Lúcia tentou contactar-te, mas tu ignoraste-a. A Margarida puxou a mãe pela mão. Mãe, o que aconteceu à avó? Nada de grave, meu amor. O tio Ricardo só queria dizer-nos uma coisa, mas estamos com pressa. Ela tentou passar novamente pelo irmão, mas ele agarrou-lhe o cotovelo. Inês, eu sei que estás zangada. Sei que a mãe esteve mal, mas ela pode morrer. Queres mesmo viver com isso? Inês libertou o braço. Se a mãe está mesmo a morrer, diz-lhe que não lhe desejo mal, mas também não vou lá. Tenho a minha própria família para cuidar. Aquela mesma neta de fora que não tinha direito a um bolo. Ela contornou o irmão e apressou-se para o carro, segurando firmemente a mão da Margarida. Só depois de se sentar ao volante é que Inês se permitiu tremer. As lágrimas vieram-lhe à garganta, mas ela engoliu-as, ligou o carro e saiu do estacionamento. Em casa, não conseguia acalmar-se. Andava de um lado para o outro no apartamento, tentando distrair-se a fazer o jantar. Mas os pensamentos voltavam às palavras do Ricardo. Ela pode morrer. E se fosse verdade? Se a mãe morresse mesmo e as últimas palavras entre elas fossem as que Inês escreveu na mensagem? Inês pousou o telemóvel na mesa e fechou os olhos. As palavras do Ricardo ainda ecoavam nos seus ouvidos. A mãe está no hospital. Pode não sobreviver. Vai lá. A Margarida dormia no quarto ao lado, a abraçar um urso de peluche. Inês foi até ela, ajeitou o cobertor, afagou-lhe o cabelo. A menina sorriu a dormir. Nos últimos dias, tinha se tornado mais calma. Deixara de perguntar pela avó. As crianças sentem quando algo tóxico sai das suas vidas. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era a Lúcia. Inês, tu és completamente sem coração, gritou a irmã. Mal Inês atendeu a chamada. A mãe está a morrer e tu ficas em casa. O Ricardo disse que te recusaste a ir. Lúcia, não quero ouvir nada. Sabes o que ela disse quando a levaram? Onde está a minha Inezinha? Chorava, chamava por ti. E tu? És pior que uma estranha. Inês expirou lentamente. Antes, estas palavras la iam feito sentir-se culpada, largar tudo e correr para o hospital. Mas agora, algo tinha mudado. Lúcia, diz-me a verdade. A mãe chamou mesmo por mim? Ou foste tu que inventaste? A pausa foi demasiado longa. Que diferença faz? Ela é tua mãe. Tens a obrigação de estar ao lado dela. Obrigação. Inês sentiu uma raiva fria a subir dentro de si. Eu tinha a obrigação de pagar o crédito dela, que ela me fez assinar por engano. Tinha a obrigação de tolerar que ela humilhasse a minha filha. Oh, deixa-te desse bolo. A Margarida está muito gorda. A mãe só queria o melhor. Inês desligou a chamada. As mãos tremiam. A Margarida está muito gorda. A sua filha de 7 anos, uma menina normal e saudável. Era isto. Eles nem sequer percebiam o que tinham feito de mal. 1 minuto depois, chegou uma mensagem do Ricardo. Se a mãe morrer, a culpa será tua. Pensa na Margarida. Queres que ela cresça a saber que a mãe dela matou a avó? Inês olhou para o ecrã e de repente riu-se. Baixinho, quase sem som. A manipulação era tão óbvia, tão grosseira. Como é que ela não tinha reparado antes? Ela escreveu a resposta. Ricardo, diz à mãe que lhe desejo as melhoras. Mas não vou lá. Se ela quer mesmo ver-me, que peça desculpa à Margarida, publicamente, à frente de todos os familiares que se riram. Depois falamos. Os 3 dias seguintes passaram, surpreendentemente, em paz.
Inês ia para o trabalho, buscava a Margarida à escola, fazia o jantar. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Ela quase acreditou que tudo tinha acabado. No quarto dia, a tia Alice, irmã do pai de Inês, entrou na loja. Não se viam há uns 5 anos. Desde a morte do pai, a mãe de Inês tinha cortado todas as ligações com os familiares dele. Inezinha. A tia Alice abraçou-a. Eu soube o que aconteceu. Inês ficou tensa. A Lúcia ligou-te? A Lúcia? Não. Foi a dona Lourdes, a vossa vizinha, que me contou. Ela estava naquela festa. A tia Alice apertou-lhe a mão. Inês, quero que saibas que fizeste o correto. O teu pai teria orgulho em ti. Inês sentiu um nó na garganta. Mas ela está no hospital, e teve alta anteontem. A tia Alice abanou a cabeça. A Lourdes viu-a no supermercado, a fazer compras, a discutir com a caixa por causa dos preços. Parecia de perfeita saúde, então foi tudo mentira. Claro. Inês não sabia se ria ou se chorava. Inês, não me quero meter na vossa relação, mas eu lembro-me de como a tua mãe te tratava quando estavas grávida. Lembro-me de como ela proibia o teu pai de te ajudar. Ele ajudava na mesma, às escondidas, transferia dinheiro, comprava coisas para a Margarida. A tia Alice tirou um envelope da mala. Ele pediu-me para te entregar isto, se algo acontecesse. Mas a tua mãe disse que tu não querias receber nada de nós. Eu acreditei. Desculpa. Inês abriu o envelope com as mãos a tremer. Dentro, havia uma carta e um cartão bancário. Minha querida Inezinha, lia ela as palavras do pai, e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Se estás a ler isto, significa que eu já não estou cá. Desculpa por não te ter conseguido proteger da tua mãe. Desculpa por ter sido fraco. Neste cartão, há dinheiro para a Margarida, para a educação, para o futuro. Fui pondo de lado todos os meses. Não deixes a tua mãe saber disto. Ela tira-te. Tu és forte. Vais conseguir. Acredito em ti. Amo-vos, a ti e a Margaridinha. Pai. Tem quase 30.000 euros. Disse a tia Alice em voz baixa. Ele poupou durante 7 anos. Inês não conseguia falar. Apertava a carta contra o peito e chorava, pela primeira vez em todos estes dias. A sério, em soluços. Inês, não estás sozinha. A tia Alice abraçou-a. A Margarida tem família. Uma família a sério. Venham cá a casa no fim de semana. Apresento-te aos teus primos. Eles têm filhos da idade da Margarida. No sábado, Inês e Margarida foram visitar a tia Alice. Uma casa pequena e acolhedora nos arredores da cidade, um grande jardim, risos de crianças. A Margarida no início estava tímida, mas meia hora depois já brincava com os primos e primas como se os conhecesse desde sempre. Mãe, olha, gritava ela, a baloiçar-se. Estou tão alto. Inês olhava para a filha e sorria. Era esta a felicidade que ela procurava. Não em tentativas de merecer o amor da mãe, nem em sacrifícios e desculpas intermináveis, mas aqui, em momentos simples, quando uma criança ri e se sente amada. Ela é parecida com o teu pai, disse a tia Alice, a servir o chá. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Sim, acenou Inês. O pai queria muito conhecê-la. Ele conheceu. Eu levei-o à vossa casa quando a Margarida tinha 3 meses. Tu estavas no trabalho. Ele ficou com ela umas 2 horas. Pegou-lhe ao colo, cantou-lhe canções, chorou de felicidade. Inês não sabia disto. Quantos mais segredos guardava a sua família. Quanto bem a sua mãe escondia. Quanto mal atribuía aos outros. À noite, quando regressavam a casa, a Margarida perguntou: Mãe, vamos voltar à casa da tia Alice? Claro, meu amor. E à casa da avó? Já não vamos mais? Inês olhou para a filha. A Margarida olhava pela janela. O seu rosto estava sereno. Não, Margaridinha, não vamos. Está bem, disse a menina simplesmente. Gosto mais da casa da tia Alice. Lá são todos simpáticos. Em casa, Inês ligou o telemóvel. Tinha-o desligado durante todo o dia para que nada estragasse o encontro. 23 chamadas não atendidas. 15 mensagens. Todas do mesmo número. Da mãe. A última mensagem tinha chegado há meia hora. Vais arrepender-te. Vou contar a toda a gente que filha és. Todos vão saber que abandonaste a tua mãe a morrer. Já não és minha filha, e essa miúda bastarda não é minha neta. Inês escreveu a resposta lentamente. Pensou muito em cada palavra. Depois apagou e escreveu de novo.
curto e claro. Mãe, tens razão. Eu já não sou tua filha. A Margarida já não é tua neta. Somos livres. Não escrevas. Não ligues. Se nos perseguires, apresentarei queixa na polícia. Tenho todas as provas da fraude com o crédito. Adeus. Ela carregou em enviar. A última ponte estava queimada. Estranhamente, em vez de medo ou arrependimento, Inês sentia apenas alívio, como se tivesse largado um fardo pesado que carregava há uma vida inteira. Ela foi ao quarto da Margarida. A menina já dormia, a sorrir. Na mesinha de cabeceira estava um desenho. A casa delas, ela e a Margarida de mãos dadas. À volta, flores e sol. Inês beijou a filha na testa e saiu. Amanhã seria um novo dia. O primeiro dia da sua nova vida. Ela pensava que depois daquela mensagem viria o silêncio, real, definitivo. Aquele após o qual se pode respirar fundo e não olhar mais para trás. Mas enganou-se. De manhã, enquanto tomavam o pequeno almoço antes da escola, tocaram a campainha. Uma vez, depois outra. Insistente, brusco, com pausas curtas, como se a pessoa do outro lado estivesse de antemão certa de que tinham a obrigação de lhe abrir. Margarida levantou os olhos do prato. Mãe, quem é? Inês percebeu tudo imediatamente. Sentiu um frio desagradável por dentro, mas as mãos não lhe tremeram. Aproximou-se da porta e olhou pelo olho mágico. No patamar estava a sua mãe. Não doente, não a morrer, não uma velhinha destroçada pela dor, como o Ricardo e a Lúcia a tentaram apresentar. Normal, direita, com os lábios contraídos, num casaco caro que a própria Inês lhe tinha comprado no inverno passado. Uma mala na mão, o rosto zangado, tenso. Abre, disse ela, como se soubesse que a filha estava a ver. Deixa de te esconder. Inês não abriu. Vai-te embora, mãe. Não vim falar contigo, cortou ela. Vim ver a Margarida. Que ela saia. Digo-lhe umas palavras e pronto. Inês sentiu uma onda de gelo a subir-lhe por dentro. Tu não te vais aproximar da minha filha. Abre a porta, Inês. Não te envergonhes em frente aos vizinhos. A mãe sorriu com maldade. A Margarida aproximou-se silenciosamente da mãe e ficou ao seu lado. Inês virou-se. Vai para o teu quarto, meu amor. É a avó? Sim. Mas tu não vais ter com ela. A menina empalideceu e acenou que sim. Sem perguntas, sem ressentimentos, simplesmente virou-se e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. E esta obediência calma atingiu Inês com mais força do que um grito. A Margarida já tinha percebido. Atrás daquela porta não havia amor, nem família, nem calor, havia perigo. Inês pegou no telemóvel e ligou a gravação. Mãe, repito, vai-te embora. Ah, agora até te lembraste de gravar? A voz atrás da porta tornou-se mais alta. Grava, que todos ouçam que ingrata és. Eu dei-te a luz, criei-te, e tu, por causa de uma miúda qualquer, renegaste-me. Inês abriu a porta o suficiente para ver a mãe, mas sem a deixar entrar. Não te atrevas a falar assim da Margarida. A mãe deu um passo em frente, mas Inês colocou o pé na soleira. Não entras em minha casa. O que é que pensas que estás a fazer? A mãe inflamou-se. Eu devia ter insistido naquela altura para que não a tivesses. Estragaste a tua vida por causa dessa criança, e agora ainda me fazes de culpada. Inês olhou para ela e de repente percebeu. Pronto. Já não dói. Antes, estas palavras lá iam destruído, rasgado por dentro, feito justificar-se, chorar, provar que a Margarida tinha o direito de ser amada. Agora, ela simplesmente olhava para a mulher à sua frente e não via uma mãe, nem uma pessoa de família, nem uma autoridade. Via uma estranha que, durante muitos anos, se aproveitou da sua fraqueza. Obrigada, disse Inês em voz baixa. A mãe parou. O quê? Obrigada por teres dito isso em voz alta. Agora tenho uma gravação e já não preciso de explicar nada a ninguém. O rosto da mãe mudou. A raiva deu lugar ao medo por um segundo. Não te atrevas. Atrevo-me. Se voltares a aparecer aqui, na loja, na escola da Margarida, ou tentares contactar-nos através de outras pessoas, apresento queixa. E não só por ameaças. Tenho os documentos do crédito, a data, as circunstâncias, a correspondência. Eu sei como conseguiste a minha assinatura. A mãe empalideceu. Não vais provar nada. Talvez não. Mas vou tentar. E aí,
O Ricardo e a Lúcia também terão de explicar porque sabiam e ficaram calados. No patamar, fez-se silêncio. A mãe olhava para ela de forma diferente agora. Não como para uma filha desobediente, não como para uma carteira conveniente, mas como para alguém que já não tinha medo. Vais arrepender-te, sibilou ela. Não, mãe, já me arrependi. Só não foi de ter saído. Arrependi-me de não o ter feito mais cedo. Inês fechou a porta. Do outro lado, houve silêncio por mais alguns segundos. Depois, ouviram-se passos a afastarem-se. Quando Inês voltou para a cozinha, a Margarida estava sentada à mesa, mas não tinha pegado na colher. Os seus olhos estavam enormes, assustados. Ela voltou a dizer coisas más? Inês sentou-se ao seu lado. Sim, mas isso já não importa. Por quê? Porque as palavras más não dizem a verdade sobre ti. Dizem a verdade sobre quem as diz. A Margarida ficou a pensar. Então, se a avó disse que eu sou de fora, isso não quer dizer que eu sou de fora? Claro que não. Quer dizer que ela é que é má. Inês sorriu com cautela. Quer dizer que ela não sabe amar-nos como nós merecemos. A Margarida baixou o olhar. E o avô sabia? Inês parou, depois acenou que sim. Sim, o avô amava-te muito. Só que tu eras pequenina e não te lembras. Posso ver a carta dele? Inês ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou-se, tirou o envelope da gaveta de cima e pousou-o à frente da filha. Podes, mas é uma carta muito importante. Tem de ser lida com cuidado. A Margarida pegou na folha com as duas mãos. Ainda não lia muito depressa. Por isso Inês sentou-se ao seu lado e leu a carta em voz alta. Não toda, apenas as linhas que uma criança precisava. Que o avô a amava, que acreditava na mãe, que queria um bom futuro para a Margarida. Quando Inês acabou, a Margarida apertou a carta contra o peito. Então eu tive um avô bom, muito bom. Podemos pôr uma fotografia dele no meu quarto? Claro. Naquele dia, Inês não levou a Margarida à escola. Não por medo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, decidiu que ambas precisavam, não de seguir em frente a fingir que nada tinha acontecido, mas de parar e viver aquilo de forma humana. Tiraram uma caixa velha com fotografias. Nas imagens, o pai de Inês sorria para uma filha jovem, cansada mas feliz. Numa, segurava um macacão de bebê. Noutra, estava à porta do prédio com um saco de compras. Inês nem sabia que estas fotografias tinham sobrevivido. A Margarida escolheu uma fotografia onde o avô olhava diretamente para a câmara e sorria. Esta, disse ela. Ele aqui parece simpático. Inês comprou uma moldura simples na loja ao lado de casa, e à noite, a fotografia já estava na prateleira da Margarida, ao lado dos seus desenhos. Uma semana depois, a tia Alice ajudou Inês a encontrar um advogado, não para iniciar imediatamente uma guerra, mas para registrar formalmente tudo o que tinha acontecido. O advogado estudou cuidadosamente os documentos, a correspondência, a gravação da porta e a declaração de liquidação total do crédito. Em relação à fiança, será difícil, disse ele honestamente. A senhora assinou os papéis de seu próprio punho, mas podemos tentar provar a indução em erro, especialmente se houver testemunhas ou correspondência. Não quero ir a tribunal por dinheiro, disse Inês. Quero que eles não possam mais chantagear-me. Então, começamos com uma notificação extrajudicial. Formal, calma, sem emoções. Indicaremos que a senhora conhece as circunstâncias da assinatura dos documentos, tem motivos para acreditar que foi induzida em erro e exige a cessação de quaisquer tentativas de pressão e contacto consigo e com a sua filha. Às vezes, isso é suficiente. Foi suficiente. Alguns dias depois, a mãe recebeu a carta do advogado. O Ricardo também. A Lúcia também. Na carta, em linguagem jurídica seca, estava escrito tudo o que Inês antes tentara explicar com lágrimas, gritos e justificações. Agora soava diferente, não como um pedido para serem mais gentis, mas como uma fronteira. Ninguém mais ligou. Passou um mês. A loja voltou gradualmente ao seu ritmo normal. As poupanças tinham quase desaparecido, mas Inês sentiu, inesperadamente, não medo, mas entusiasmo. Antes, trabalhava como se tivesse um peso constante nos pés. Todos os meses. Primeiro o crédito da mãe, depois a renda, os fornecedores, a escola, as atividades, as compras. Agora, o crédito tinha desaparecido. Sim, o dinheiro foi-se.
Mas com ele foi-se também a escravidão. Ela abriu uma conta separada em nome da Margarida e depositou lá os primeiros 1.000 euros do lucro da loja. Pouco, quase simbólico. Mas para Inês, era mais importante do que o 1.000.000 anterior. Não era dinheiro para a remodelação de outra pessoa, nem para o silêncio, nem para tentar merecer amor. Era dinheiro para o futuro da sua filha. Em dezembro, a tia Alice convidou-as para um jantar de família. Inês hesitou por muito tempo. A ferida estava demasiado fresca. Tinha demasiado medo de levar novamente a Margarida a uma casa com muitos familiares, muitas vozes, muitos olhares estranhos. Mas foi a própria Margarida que pediu. Mas vão lá estar as crianças e a tia Alice? Sim. Então eu quero ir. E foram. A casa da tia Alice estava decorada com luzes. Na cozinha, cheirava a empadas, tangerinas e a algo quente, caseiro. Ninguém perguntou a Margarida por que é que ela se esticava para o prato. Ninguém dividia as crianças em suas e de fora. Quando a menina pegou num bolo, a própria tia Alice pôs-lhe outro no prato. Come, Margaridinha. Eu fiz especialmente para as crianças. A Margarida parou por um segundo. Depois olhou para a mãe. Inês acenou que sim. A menina pegou no bolo e sorriu. Um sorriso pequeno, cauteloso, como se estivesse a aprender a confiar novamente nos adultos. A mesa estava barulhento, mas tranquilo. Os adultos conversavam, as crianças riam. Alguém discutia uma receita de salada. Alguém lembrava o pai de Inês. Ei, pela primeira vez em muitos anos, uma festa de família não pareceu um teste para ela. Depois do jantar, a tia Alice trouxe um álbum antigo. O teu pai pediu para eu guardar isto. Pensei que um dia tu própria quererias ver. No álbum, havia fotografias de Inês em criança. O pai segurava-a ao colo, levava-a para o primeiro ano, ensinava-a a andar de bicicleta. No verso de uma fotografia, estava escrito com a sua letra: a minha Inês, teimosa, forte, bondosa. O mais importante é que nunca se deixe quebrar. Inês olhou para esta frase durante muito tempo e, de repente, percebeu que o seu pai lhe tinha, afinal, deixado uma herança. Não apenas o dinheiro para a Margarida, não apenas a carta. Ele deixou-lhe a prova de que na sua vida houve amor. Amor verdadeiro. Apenas que, durante muitos anos, tentaram apagar-lo, distorcer-lo, esconder-lo atrás da crueldade de outra pessoa. No final da noite, quando se preparavam para ir embora, a Margarida correu para a tia Alice e abraçou-a com força. Obrigada pelos bolos. A tia Alice ajoelhou-se à sua frente. Volta mais vezes. Da próxima vez, faço com cereja. Posso chamar-lhe avó Alice? Perguntou de repente a Margarida. Inês susteve a respiração. A tia Alice piscou os olhos, e estes encheram-se de lágrimas. Podes, minha querida. Claro que podes. A caminho de casa, a Margarida adormeceu no carro, a abraçar um pequeno saco com os bolos que lhe tinham dado para levar. Inês conduzia pela cidade à noite e sentia uma paz estranha. Não vitória, não regozijo, não o desejo de provar algo a alguém, apenas paz. Na primavera, Inês recebeu uma carta de papel normal, sem remetente. Reconheceu imediatamente a caligrafia da mãe. Segurou o envelope nas mãos por alguns minutos, sem coragem para o abrir. Depois, finalmente, rasgou a borda. Dentro, havia uma única folha. Inês, sei que não vais responder. Disseram-me que começaste a ir à casa da Alice. Então ela finalmente chegou a ti com as suas histórias. Faz como achares melhor. Não vou ligar mais. Pagaste o crédito. Por isso, obrigada. Mas podias não me ter feito passar por um monstro. Eu não queria o mal, só que a minha vida foi difícil. Um dia também vais perceber. Nem uma palavra sobre a Margarida, nem um desculpa, nem um reconhecimento. Inês releu a carta 2 vezes, depois dobrou-a cuidadosamente e guardou-a numa gaveta. Não a queimou, não a rasgou, não escreveu uma resposta. Simplesmente guardou-a, como um documento de um passado que já não controlava a sua vida. À noite, contou o sucedido à tia Alice por telefone. Dói? Perguntou ela. Inês pensou. Já não. Só um vazio. Isso também é uma fase. Inezinha. Eu estava à espera que ela pelo menos escrevesse sobre a Margarida. Pelo menos uma palavra. Algumas pessoas não sabem admitir a culpa, mesmo quando perdem tudo. Inês olhou para o quarto. A Margarida estava sentada no chão, a arrumar o material escolar.
Ao lado, estava a fotografia do avô. Na parede, o seu desenho, a casa, o sol, as flores e duas figuras de mãos dadas. Recentemente, apareceu uma terceira figura ao lado. A Margarida escreveu por baixo: Avô, então que viva com isso, disse Inês em voz baixa. E nós vamos viver a nossa vida. No verão, a loja de Inês cresceu inesperadamente. Uma cliente habitual falou dela num grupo de pais. Depois, vieram novos clientes. Depois, Inês começou a fazer entregas pela cidade. A Ana sugeriu criar uma pequena linha de uniformes escolares. A ideia foi um sucesso. As encomendas sucederam-se. No primeiro dia de agosto, Inês reabriu a conta poupança da Margarida e transferiu para lá uma quantia significativa. Não tanto como antes, mas o suficiente para sentir: tudo se vai recuperar. Não de imediato, não facilmente, mas ia se recuperar. A Margarida entrou a correr no escritório com um novo desenho. Mãe, olha, esta é a nossa loja. Esta és tu, e esta sou eu, e esta é a avó Alice, e este é o avô numa nuvem. Inês riu-se. Muito bonito. E esta é a avó Má. A Margarida apontou para uma pequena figura no canto da folha, atrás de uma vedação. Inês ficou tensa. E o que é que ela está a fazer aí? Nada. Só está longe. Não pode entrar porque o portão está fechado. Inês olhou atentamente para a filha. Estás zangada com ela? A Margarida encolheu os ombros. Já não. Só não quero que ela venha ter conosco. Já estamos bem assim. Inês sentiu um calor e uma calma a instalarem-se dentro dela. Sim, meu amor, estamos bem. No outono, exatamente um ano após aquela festa, a tia Alice organizou o aniversário da Margarida. Não uma festa enorme, não ostensiva. Apenas a casa, o jardim, as crianças, balões, um bolo caseiro e muitas gargalhadas. Quando trouxeram o bolo, a Margarida pediu um desejo e apagou as velas. Depois, cortou ela mesma a primeira fatia e estendeu-a a Inês. Mãe, é para ti. Por que para mim? Porque tu me defendeste. Todos à mesa se calaram. Inês pegou no prato, mas não conseguiu dizer nada. A Margarida sorriu e acrescentou, mais baixo: E porque eu sou tua. Inês abraçou a filha com toda a força que tinha. A mais minha, a mais amada. Naquela noite, quando os convidados se foram embora, Inês saiu para o jardim. O céu estava escuro, limpo, com estrelas raras. Atrás dela, na casa, a Margarida ria, a ajudar a avó Alice a arrumar os presentes. Na varanda, uma luz suave estava acesa. Inês pensou na mãe. Não com raiva, não com saudade, apenas como numa pessoa que um dia fez a sua escolha. Escolheu o orgulho em vez do amor, o controlo em vez da família, a mágoa em vez do arrependimento. E essa escolha teve consequências. A justiça não estava no facto de a mãe ter sido punida com gritos, tribunais ou vergonha. A justiça foi mais silenciosa e precisa. Ela perdeu aqueles que considerava obrigados a tolerar, lá para sempre. E Inês e Margarida encontraram aqueles que as amavam incondicionalmente. No dia seguinte, Inês pendurou na loja uma pequena placa ao lado da caixa. Simples, de madeira, com uma inscrição cuidada. As crianças nunca são de fora. Os clientes sorriam ao ler, lá. Alguns perguntavam de onde vinha a frase. Inês geralmente respondia de forma curta, da vida, e não explicava mais nada, porque as principais explicações não eram para estranhos. Já tinham sido ditas à filha, a si mesma, ao passado. A Margarida nunca mais perguntou por que é que a avó lhe tinha chamado de fora. Ela sabia a resposta. Não porque houvesse algo de errado com ela, mas porque, às vezes, os adultos são demasiado pobres de alma para verem o presente que a vida lhes deu. E Inês já não tentava obrigá-los a ver. Simplesmente pegou na mão da filha e levou-a para onde eram esperadas, onde os bolos eram feitos para todas as crianças, onde cartas antigas devolviam o amor, onde a família se media não por sangue, mas por atos. E pela primeira vez em muitos anos, Inês sabia com toda a certeza que tinham chegado a casa. Esta história é um lembrete poderoso de que escolher o bem-estar e a dignidade de um filho acima dos laços tóxicos é, por vezes, o ato mais puro de amor familiar.